Já imaginaram que aquilo que comemos de forma tão inocente pode, na verdade, estar a impedir-nos de viver com mais energia e saúde? Aquelas pequenas escolhas diárias, que parecem insignificantes, podem ter um impacto gigantesco na forma como nos sentimos, na nossa memória, na nossa digestão. Talvez se sintam mais cansados do que o normal, com a digestão mais lenta. Ou talvez a memória já não seja o que era. Sentem que o corpo já não responde como antes e pensam que é da idade. Não é que é o normal. Mas e se eu vos dissesse que, muitas vezes, não é a idade o problema principal, mas sim a forma como combinamos certos alimentos? Sim, é uma verdade surpreendente. Hoje vamos desvendar um segredo sobre as mirtilos. Essa fruta tão elogiada e cheia de benefícios. Toda a gente fala dos mirtilos. E com razão, são fantásticos. Mas vamos falar sobre 5 alimentos que, combinados com os mirtilos, podem, sem que se apercebam, estar a prejudicar a vossa saúde e a roubar-vos a vitalidade. Prestem atenção, porque as combinações certas podem ser a chave para mais energia, uma mente mais clara e uma digestão mais feliz. É sobre otimizar aquilo que já comem e garantir que cada bocado está a trabalhar a vosso favor. E fiquem até ao fim, porque o último alimento pode realmente surpreender-vos e mudar a forma como pensam sobre a vossa alimentação diária. Então, meus amigos, vamos mergulhar de cabeça neste tema tão importante e começar com o primeiro grupo de alimentos a evitar combinar com os nossos queridos mirtilos. Estamos a falar de algo que muitos de nós consomem diariamente, especialmente ao pequeno almoço ou no lanche. Os laticínios para muitos, os suplementos de cálcio. Pensem bem, muitos de nós gostam de um iogurte com mirtilos ao pequeno almoço, ou misturam leite na aveia com a fruta. Parece a combinação perfeita, cheia de nutrientes. Não é? Ou talvez estejam a tomar um suplemento de cálcio para os ossos, algo vital para nossa saúde depois de uma certa idade. E comem mirtilos logo a seguir. A verdade é que o cálcio, esse mineral crucial para a saúde óssea e para tantas outras funções do nosso corpo, pode ser um pequeno vilão quando se trata de absorver todos os benefícios dos mirtilos. Os mirtilos são autênticas bombas de antioxidantes, especialmente as antocianinas, que dão aquela cor vibrante e que são cruciais para combater a inflamação, proteger as nossas células do envelhecimento e até mesmo contribuir para a saúde do cérebro e do coração. O problema é que o cálcio, tanto o que vem do leite e derivados como o dos suplementos, tem a capacidade de se ligar a estes poderosos antioxidantes. É como se formassem um par inseparável que, infelizmente, não é absorvido tão bem pelo nosso corpo, em vez de o corpo absorver ao máximo esses protetores celulares. Muitos deles acabam por ser excretados sem terem a oportunidade de fazer o seu trabalho. Isto não significa que devem parar de comer laticínios ou de tomar os vossos suplementos de cálcio. De forma alguma, o cálcio é absolutamente essencial para a nossa saúde óssea, especialmente para prevenir a osteoporose, que é uma preocupação real para muitos de nós. O que significa é que podem otimizar a vossa absorção, garantindo que cada nutriente tem a sua melhor chance de ser utilizado pelo corpo. A dica é simples e prática se forem comer mirtilos. Tentem não os consumir ao mesmo tempo que uma grande dose de laticínios ou o vosso suplemento de cálcio. Dar um intervalo de 1 a 2 horas pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se tomam o suplemento de cálcio ou um copo de leite ao pequeno almoço, talvez comam os mirtilos a meio da manhã como um lanche separado, ou à tarde. Assim, garantem que o vosso corpo consegue absorver tanto o cálcio, que é indispensável, como os preciosos antioxidantes dos mirtilos sem que um interfira na absorção do outro.
para a nossa idade, onde a proteção celular e a saúde óssea são tão importantes. Cada bocado conta. Não queremos desperdiçar os benefícios de nenhum alimento. É sobre inteligência na alimentação, não sobre privação. Pensem nisso como dar a cada nutriente o seu momento para brilhar, permitindo que cada um execute a sua função máxima no nosso corpo. E por falar em minerais importantes e nas suas interações, vamos agora para o ferro. Muitos de nós, especialmente as mulheres depois de uma certa idade, ou aqueles que têm uma alimentação mais vegetariana, podem precisar de mais ferro. Talvez estejam a tomar um suplemento de ferro, ou a comer mais lentilhas, espinafres, ou mesmo carne vermelha para aumentar os níveis de ferro. É algo essencial para a nossa energia, para o transporte de oxigênio no sangue, para evitar o cansaço extremo, a fadiga e a fraqueza muscular. Níveis baixos de ferro podem realmente roubar-nos a vitalidade e a capacidade de desfrutar do dia a dia. Os mirtilos, como já dissemos, são ricos em compostos chamados polifenóis. Estes polifenóis são fantásticos para a nossa saúde por muitas razões. Mas têm uma característica peculiar: podem ligar-se ao ferro não M, que é o tipo de ferro encontrado em alimentos de origem vegetal como feijão, lentilhas, espinafres e também em muitos suplementos de ferro. Quando esta ligação acontece, a absorção desse ferro no nosso intestino é dificultada. É como se os mirtilos, sem querer, abraçassem o ferro tão forte que o nosso corpo não consegue agarrá-lo e usá-lo de forma eficiente. O ferro não M já é mais difícil de absorver do que o ferro M encontrado em carne. Então, qualquer coisa que dificulte ainda mais essa absorção é algo a que devemos prestar atenção. Novamente, a solução não é evitar os mirtilos ou o ferro. Ambas as substâncias são incrivelmente importantes para a nossa saúde. É uma questão de tempo e de combinação inteligente, como um bom maestro a organizar os instrumentos de uma orquestra. Se precisam de otimizar a absorção de ferro de um suplemento ou de uma refeição rica em ferro vegetal, tentem consumir os mirtilos num momento diferente do dia. Se comem espinafres ao almoço, talvez reservem os mirtilos para o lanche da tarde ou para o pequeno almoço. Dar um espaço de pelo menos 1 ou 2 horas entre a ingestão de alimentos ricos em ferro não M ou suplementos de ferro e os mirtilos pode ser muito benéfico. Uma boa dica é combinar alimentos ricos em ferro com vitamina C. Essa, sim, ajuda na absorção do ferro. Pensem em sumo de laranja fresco, pimentões ou kiwi, que são excelentes fontes de vitamina C e podem ser consumidos junto com o ferro. Mas, para os mirtilos, o ideal é dar-lhes o seu espaço. Queremos garantir que estamos a tirar o máximo partido de cada nutriente que colocamos no nosso corpo, sem que um anule os benefícios do outro. Manter bons níveis de ferro é vital para a nossa energia, para a função cognitiva e para a saúde do coração, especialmente à medida que envelhecemos. Não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar esses benefícios. Por isso, esta dica é ouro, especialmente para quem sente mais fadiga ou tem tendência para a anemia. Agora que vimos como o cálcio e o ferro podem interagir com os mirtilos, vamos falar sobre um tipo de alimento que, infelizmente, se tornou muito comum na nossa mesa e que, quando combinado com os mirtilos, pode realmente sabotar os vossos esforços para uma alimentação saudável e para sentir mais vitalidade. Estou a falar dos alimentos processados e ultraprocessados com alto teor de gordura e açúcar. Parece óbvio, não é? Mas pensem bem. Estou a falar daquele bolo de compra, daquela bolacha cheia de creme, daqueles cereais de pequeno almoço cheios de açúcar e corantes,
ou até mesmo daquela tigela de gelado que, por vezes, gostamos de adoçar ainda mais com mirtilos, pensando que estamos a tornar o lanche mais saudável, mais equilibrado, à primeira vista. Pode parecer uma forma inteligente de melhorar algo menos nutritivo, adicionando uma fruta tão saudável como o mirtilo. Mas a realidade é bem diferente na verdade, esta combinação pode ser muito prejudicial para a vossa saúde. Os mirtilos são puros e simples, cheios de fibra, vitaminas, minerais e, claro, aqueles antioxidantes maravilhosos. São um alimento que o nosso corpo reconhece e processa de forma eficiente, extraindo todos os seus benefícios. No entanto, quando os misturamos com alimentos ultraprocessados, estamos a introduzi-los num ambiente nutricional que é, no mínimo, hostil. Estes alimentos processados são tipicamente ricos em açúcares adicionados, gorduras hidrogenadas, as chamadas gorduras trans ou gorduras ruins, aditivos químicos, conservantes, corantes e, o pior de tudo, muito pouco ou nenhum nutriente real. O que acontece, em primeiro lugar, os benefícios intrínsecos dos mirtilos ficam completamente ofuscados e perdidos por toda a carga calórica vazia, pelo excesso de açúcar que provoca picos de glicemia rápidos e prejudiciais, e pela gordura inflamatória que estes alimentos processados contêm. É como se os mirtilos fossem uma gota de água pura num oceano de poluição, por mais pura que seja a gota. O oceano continua poluído, por mais saudável que seja o mirtilo. Ele não consegue limpar ou anular o impacto negativo de uma bolacha ou um bolo cheio de ingredientes artificiais. Para além disso, a digestão destes alimentos ultraprocessados é completamente diferente da digestão de uma fruta fresca e integral. O nosso corpo tem de trabalhar muito mais, e de forma ineficiente, para processar todas aquelas substâncias artificiais e quimicamente alteradas. Isso pode levar a uma série de problemas digestivos, como desconforto, inchaço, gases e até mesmo inflamação crônica no intestino, ao comer mirtilos com um donut. Por exemplo, não estamos a criar um donut saudável. Estamos, na verdade, a fazer com que o nosso corpo lide com um coquetel de açúcar, gorduras ruins e aditivos, enquanto tenta, muitas vezes sem sucesso total, absorver os poucos nutrientes dos mirtilos que sobreviveram a essa combinação. A mensagem é clara: os mirtilos são para ser um herói na vossa dieta, um superalimento puro, não um disfarce para alimentos que vos prejudicam ou que anulam os vossos esforços de saúde. A saúde do intestino, a estabilidade do açúcar no sangue e a redução da inflamação são prioridades absolutas para nossa faixa etária. E esta combinação é um tiro no pé para tudo isso. Em vez de usarem os mirtilos para tentar salvar um alimento processado, pensem em combiná-los com outros alimentos saudáveis e integrais, um iogurte natural sem açúcar, aveia, ou como um snack puro e simples, talvez com um punhado de nozes, assim. Garantem que estão a maximizar os benefícios dos mirtilos e a apoiar a vossa saúde de forma integral. A vossa digestão e o vosso corpo agradecerão. Agora que vimos o impacto dos alimentos processados, vamos continuar a nossa jornada por mais uma combinação que pode ser traiçoeira. Mesmo parecendo inofensiva, todos nós sabemos que a fibra é uma amiga da nossa digestão. Não ajuda o intestino a funcionar como um relógio e a combater a prisão de ventre. Um problema tão comum à nossa idade e que pode ser tão desconfortável. Mas sabiam que, tal como tudo na vida, pode haver demasiado de uma coisa boa, especialmente quando falamos de certos tipos de fibra insolúvel e os combinamos com os mirtilos, que por si só já são ricos em fibra. Estou a falar, por exemplo,
de misturar uma quantidade generosa de farelo de trigo puro, ou muitas sementes duras como linhaça ou chia, sem estarem bem hidratadas, tudo ao mesmo tempo. Com uma dose grande de mirtilos. Os mirtilos têm uma boa quantidade de fibra, tanto solúvel como insolúvel. A fibra insolúvel é aquela que não se dissolve em água e ajuda a dar volume às fezes, acelerando o trânsito intestinal. É ótima para a regularidade, no entanto. Se combinarmos os mirtilos com outros alimentos que são extremamente ricos em fibra insolúvel, como grandes quantidades de farelo de trigo adicionado ao pequeno almoço, ou algumas sementes inteiras que podem ser difíceis de digerir se não forem processadas ou bem hidratadas. Podemos criar um verdadeiro excesso para o nosso sistema digestivo. O corpo pode ficar sobrecarregado e ter dificuldade em processar tanta fibra de uma só vez. Para algumas pessoas, especialmente aquelas com um intestino mais sensível, ou que não estão habituadas a uma dieta muito rica em fibra, esta combinação em excesso pode levar a desconfortos significativos. Estão a pensar em inchaço, gases dolorosos, cólicas e até diarreia. É como se o sistema digestivo ficasse sobrecarregado, lutando para mover e processar toda aquela massa fibrosa. Além disso, a fibra em excesso e a velocidade do trânsito intestinal que ela provoca podem, em casos raros e extremos, diminuir ligeiramente a absorção de alguns minerais e vitaminas, porque os alimentos passam demasiado depressa pelo intestino, não dando tempo suficiente para o corpo absorver tudo o que precisa. Não é um perigo direto ou um veneno, mas pode levar a desconforto considerável e a uma absorção menos eficiente dos nutrientes, o que significa que não estamos a tirar o máximo proveito da nossa alimentação. O objetivo é uma digestão suave e eficiente, que nutre o corpo, não uma corrida contra o tempo que causa mal-estar. A chave aqui é o equilíbrio e a hidratação. A fibra é crucial, mas a moderação é a nossa melhor amiga, se forem consumir mirtilos com cereais ou sementes. Certifiquem-se que as sementes estão bem hidratadas como a chia ou linhaça, demolhadas em água ou leite vegetal, por um tempo antes de consumir, e que não estão a exagerar na quantidade de farelo ou de outros alimentos extremamente ricos em fibra insolúvel numa só refeição. É muito melhor distribuir a ingestão de fibra ao longo do dia e, crucialmente, garantir que bebem bastante água. A água é essencial para que a fibra faça o seu trabalho corretamente e evite a obstipação. Em vez de a piorar, os mirtilos por si só já contribuem muito bem para a vossa ingestão de fibra diária de forma suave e eficaz. Pensem em saborear os mirtilos como parte de uma refeição equilibrada, sem sobrecarregar o vosso sistema digestivo com um excesso de fibra de difícil digestão. O vosso conforto digestivo é um pilar fundamental para o bem-estar geral. E pequenas adaptações podem fazer uma grande diferença no vosso dia a dia. E chegamos ao último alimento, aquele que, como prometi, pode surpreender muitos de vocês, especialmente porque os mirtilos são doces e deliciosos. Estamos a falar dos açúcares refinados em excesso, mas com um foco particular para quem tem diabetes ou pré-diabetes, ou simplesmente quer controlar melhor os níveis de açúcar no sangue. Mas os mirtilos não são frutas e não têm açúcar. Sim, meus amigos, os mirtilos têm açúcar natural e, como já sabemos, muita fibra, o que é ótimo para regular a absorção desse açúcar e evitar picos. Mas o problema surge quando os combinamos com fontes adicionadas e excessivas de açúcar refinado. Pensem em cereais matinais cheios de açúcar, que prometem ser saudáveis, bolos e doces feitos com grandes quantidades de açúcar branco, xaropes,
ou até mesmo algumas bebidas açucaradas como sumos de fruta concentrados. Agora, imaginem se o vosso pequeno almoço consiste num copo de leite achocolatado, que é muitas vezes uma fonte de açúcar escondido, seguido de cereais açucarados, e depois adicionam mirtilos para melhorar. Ou fazem um batido com sumo de fruta concentrado e mirtilos. O que estão a fazer é adicionar os açúcares naturais dos mirtilos a uma carga já elevadíssima de açúcares simples e rapidamente absorvidos, provenientes desses outros alimentos, para alguém que lida com a resistência à insulina, diabetes tipo 2, ou simplesmente quer evitar aqueles picos de energia seguidos de quedas súbitas que nos deixam fatigados e com vontade de comer mais doces. Esta combinação é problemática. Os mirtilos por si só têm um índice glicêmico baixo a moderado, graças à sua fibra, o que significa que o açúcar natural que contém é libertado lentamente na corrente sanguínea. Mas quando os misturamos com uma enxurrada de açúcar refinado, o corpo vê tudo isso como uma única e massiva dose de hidratos de carbono de rápida absorção. O pâncreas tem de trabalhar horas extras para produzir insulina para lidar com todo esse açúcar. E com o tempo, isso pode agravar a resistência à insulina, levando a mais flutuações de energia. Há um maior risco de complicações relacionadas com a diabetes e há um aumento da inflamação no corpo. A inflamação crônica é um fator que contribui para muitas das doenças relacionadas com o envelhecimento, incluindo problemas cardíacos e cognitivos. A mensagem aqui não é temer o açúcar natural das frutas, que é benéfico, mas sim ter consciência da carga glicêmica total da refeição e do impacto dos açúcares adicionados. Se querem desfrutar dos mirtilos, combinem-nos com fontes de proteína e gorduras saudáveis que ajudam a moderar a resposta glicêmica e a dar-vos mais saciedade. Pensem em ovos, abacate, iogurte natural sem açúcar, como um iogurte grego simples, ou um punhado de nozes. Estas combinações ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e a manter a energia por mais tempo. Evitem as armadilhas dos açúcares escondidos em alimentos processados, que muitas vezes vêm disfarçados de ingredientes inocentes. Os mirtilos são doces e deliciosos por natureza e não precisam de ser melhorados com açúcar adicional. Priorizem a fruta fresca e a inteira. E se combinarem, que seja com alimentos que promovam a estabilidade do açúcar no sangue e a saúde metabólica. Esta simples mudança pode ter um impacto profundo na vossa energia ao longo do dia, na vossa clareza mental e na prevenção de problemas crônicos relacionados com o açúcar. É um ajuste pequeno, mas poderoso, para quem quer manter a saúde no topo em qualquer idade. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre os mirtilos e as combinações alimentares. E espero, do fundo do coração, que esta informação vos tenha aberto os olhos para a importância de olhar para a nossa alimentação não apenas como uma lista de bons ou maus alimentos, mas como uma orquestra onde cada instrumento precisa de tocar em harmonia para produzir a melodia mais bela. Vimos que até os mirtilos, essas pequenas joias da natureza, carregadas de antioxidantes e benefícios para a nossa saúde, podem ter a sua eficácia diminuída ou causar desconforto se não forem bem combinados com outros elementos. Recordem que evitar misturar os mirtilos diretamente com grandes quantidades de laticínios ou suplementos de cálcio pode ajudar a bábula a absorver melhor os preciosos antioxidantes, garantindo que o vosso corpo tire o máximo proveito de cada nutriente. O mesmo se aplica ao ferro, onde um pequeno intervalo entre a ingestão pode fazer uma grande diferença na vossa energia e nos níveis de vitalidade que tanto procuramos. Depois, falamos sobre como os alimentos ultraprocessados,
cheios de gorduras ruins e açúcares adicionados. Podem roubar todos os benefícios que os mirtilos têm para oferecer, transformando uma oportunidade de saúde numa carga para o vosso sistema. E, claro, discutimos como o excesso de certas fibras, quando não bem geridas, pode sobrecarregar o vosso sistema digestivo, causando inchaço e desconforto, e como os açúcares refinados, quando combinados com os mirtilos, podem ser um desafio para a gestão do açúcar no sangue, especialmente importante para quem lida com diabetes ou pré-diabetes. Não se trata de proibir alimentos, de criar listas rígidas de não pode comer. Longe disso, trata-se, sim, de entender como o nosso corpo processa e absorve os nutrientes e como podemos ser mais espertos nas nossas escolhas diárias. Pequenas mudanças nas vossas rotinas alimentares podem realmente fazer uma diferença gigante na forma como se sentem, na vossa energia e na vossa disposição. É sobre ser mais consciente, mais inteligente na forma como abordam cada refeição. A vossa saúde não é algo estático, está em constante evolução, e cada escolha conta para construir o bem-estar a longo prazo. Pensem nestas dicas como ferramentas valiosas para otimizar aquilo que já fazem, para tirar o máximo proveito de cada garfada, de cada refeição. A vida é para ser vivida com plenitude, com vitalidade. E uma alimentação inteligente é um dos pilares mais fortes para isso. Não se sintam sobrecarregados com toda esta informação. Comecem por uma ou duas mudanças que pareçam mais fáceis de implementar na vossa rotina. A consistência? Meus amigos, é sempre mais importante do que a perfeição. Lembrem-se, a idade é apenas um número. O que realmente importa é a forma como se sentem, a vossa energia, a vossa capacidade de desfrutar da vida, dos netos, dos amigos, dos passeios, e a alimentação tem um papel absolutamente fundamental nisso. Cada vez que escolhem bem, estão a investir no vosso futuro, na vossa vitalidade e na vossa autonomia. Estão a dizer sim a mais dias com clareza mental, a mais passeios sem cansaço excessivo, a mais momentos de alegria sem preocupações desnecessárias com a saúde. O vosso corpo é um templo precioso e merece o melhor cuidado e as melhores combinações para florescer. Eu adoraria saber a vossa opinião sobre este tema. Alguma destas combinações vos surpreendeu? Há alguma outra combinação que acham que vale a pena discutir? Ou alguma experiência que queiram partilhar? Partilhem os vossos pensamentos, as vossas dúvidas e as vossas experiências nos comentários abaixo. A vossa partilha ajuda não só a mim a entender o que vos interessa, mas a toda a nossa comunidade aqui. A troca de conhecimentos e experiências é muito enriquecedora e podemos aprender muito uns com os outros. Se acharam que este vídeo vos trouxe valor, vos ajudou a entender melhor a vossa saúde e vos deu ferramentas práticas para aplicar no dia a dia, por favor, deixem o vosso gosto. É um pequeno gesto que faz uma grande diferença para mim e para o crescimento do canal, mostrando que este tipo de conteúdo é relevante para vocês. E claro, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Estou sempre a preparar conteúdo novo, cheio de dicas práticas e informação útil para vos ajudar a viver a vossa melhor vida em todas as idades. Lembrem-se sempre, a saúde é o nosso maior tesouro. E a cada dia, temos a oportunidade de fazer escolhas que nos aproximam de uma vida mais plena, com mais vitalidade e alegria. Cuidem-se, continuem curiosos e vivam a vossa melhor vida em cada idade. Um grande abraço.